Olá, boa noite pessoal. Hoje estamos de volta em nosso canal após um longo e tenebroso inverno, gravando alguns vídeos esta semana, aproveitando o momento de uma ligeira tranquilidade, né, que na vida do ser humano é algo muito difícil, né, de acontecer, mas aproveitando o ensejo, nós estamos aqui de volta no canal, desejando a vocês saúde, felicidade. E hoje nós iremos tratar de um tema extremamente polêmico que surgiu agora recentemente, esses dias, que veio da Universidade de Hokkaido. Mas antes de falar sobre esse tema, da Universidade de Hokkaido, eu queria pedir a vocês que não deixem de compartilhar os vídeos do nosso canal, ok? Compartilhem e falem para as pessoas que têm interesse nesses assuntos, nesses conteúdos que nós gravamos aqui, tá ok? Bom, pessoal, como eu disse, o tema de hoje é um pouco polêmico. Eu vou falar sobre panspermia cósmica. Na verdade, eu gosto mais do tema e do termo panspermia dirigida, mas eu vou explicar a pequena diferença entre os dois. A panspermia cósmica é o seguinte: ela surgiu no século V a.C., com um grego chamado Anaxágoras, ok? Acho que o nome dele é meio difícil de pronunciar, mas é isso, é o Anaxágoras, ok? O Anaxágoras é um grego que olhava para o universo, um filósofo fantástico de um extremo conhecimento, uma mente matemática, filosófica, absolutamente inspirada. E esse cara teve um insight, né, há milhares de anos atrás, lá no século V antes de Cristo, e ele chegou à conclusão de que o universo veio a existir de uma panspermia cósmica. O que é essa panspermia? O termo é grego, óbvio, porque ele era grego. Então, vamos explicar o que seria essa panspermia? Pan, P-A-N, pan, do grego, significa algo como total, totalidade, né? E o termo esperma, que se junta a esse termo, né, significa semente. Então a panspermia seria a totalidade do sêmen, né, da semente no universo. Então ele chamou de panspermia. Então a panspermia, segundo o teórico Anaxágoras do século V a.C., seria a viagem da vida lá fora da estratosfera, né, da exobiologia, né, da vida de fora, para o planeta Terra, para a nossa realidade, né, física, material. Então, ele formulou essa teoria, ela passou por muito tempo meio que esquecida. Quando foi por volta de 1872, 1832 ou 72, eu não lembro bem, mas vocês me corrijam se eu estiver errado. Os meus vídeos são sempre feitos de improviso. Eu não fico fazendo script para falar, eu gosto de falar assim, naturalmente. Até peço desculpa pelo meu português não ser muito prolífico, né? Não é um português muito... não é aquela linguagem técnica e tal. Não é um português, eu não tenho um português realmente muito bonito, mas eu me viro nos 30, né? Vou falando. Então, como eu havia dito, nós tínhamos a priori a primeira teoria, né, que é a teoria da panspermia cósmica, né, que foi elaborada na mente genial do grego Anaxágoras no século V a.C., e depois passaram-se séculos, e vieram milhares de anos depois, e veio um cara chamado Thomas von Rohl, alguma coisa, é um nome estranho, é um cara que reformulou essa teoria, chamando-a mantendo o termo panspermia, mas acrescentando, fazendo um adendo,
um acréscimo, né? Eu vou chamar de anacronismo, que seria um acréscimo posterior ao relato, né? Se eu tiver errado, me corrijam. Então ele vem com essa nova teoria, onde ele chama ele diz que esses elementos que configuram essa panspermia, na realidade tinha algo mais curioso por trás, né? O que ele chamaria de logo depois, em 1800 e pouco, né, 1872 aproximadamente, acho que é a Era Vitoriana ainda, é isso? Era Vitoriana? Acho que era a Era Vitoriana, não é isso? Esse período, 1872, Era Vitoriana. Então, ele vem nesse período com uma teoria absolutamente bem mais elaborada que a do Anaxágoras do século V, dizendo que essa panspermia, na verdade, foi direcionada, dirigida. Ele passou a chamar de panspermia dirigida. Acho que é Thomas von Holdver, um nome estranho do cara, entendeu? Bem, aí a comunidade científica, ela se partiu, né, praticamente, com 50% dessa comunidade acreditando nisso e outros 50% não. Só que nos anos 70 tinha um astrofísico, um físico astrofísico fantástico, que eu curtia muito assistir ele na televisão, sou um cara meio nerd, já assisti a ele no fim dos anos 70 e nos anos 80 ainda, que eu acho que vocês devem ter ouvido falar do Carl Sagan. O Carl Sagan, ele corroborava com essa ideia e acreditava que realmente a vida viajou por milhões e milhões de anos-luz, né, através de milhões de anos-luz, até chegar à Terra. Então, ele também ajudou, de uma certa forma, com seus postulados e as suas posições científicas, a corroborar com a ideia do tal Thomas von Holzer, uma coisa assim, que eu não lembro o nome agora. O curioso é que o que eles acreditavam, o que o Carl Sagan realmente defendia, e o von Holzer, é que essa teoria da panspermia dirigida, ela ocorria de modo inteligente. Então, os modus operandi, né, vamos dizer, o modus operandi, a forma como isso foi operacionalizado, por trás disso havia uma mente inteligente, né? Então, lá no passado, em Gênesis, chamado livro de Bereshit, que é o livro do Gênesis, né, para nós, o Bereshit para os hebreus, na língua hebraica, que é o princípio, ali existe uma explicação também teológica, né, de como o mundo surgiu. Então, a gente sempre encontra algumas similaridades entre essas teorias, a científica, a religiosa, e acho que uma completa a outra. A religião, ela precisa da ciência tanto quanto a ciência precisa da religião. Eu acho que ali é marido e mulher, eles se casam, né? Elas precisariam se unir e a ciência deveria observar com mais cuidado algumas questões da religião. Eu falo isso porque eu estudo arqueologia, eu estou terminando o doutorado em arqueologia, e eu já peguei muito conteúdo, muito material, papiros que a gente lê, e é incrível como existe do Egito, dos povos fenícios, dos sumérios, dos próprios hebreus escritos, né? Tábuas em argilas e tal, que comprovam que todas as civilizações, de um certo modo, acreditam ou acreditaram em determinado momento que o universo surgiu realmente da vida derivada, oriunda do cosmos, e não exatamente daqui. Ora, a Bíblia diz em Daniel que a ciência se multiplicaria nos últimos dias. Então, eu diria que os primeiros ensaios dessa explicação foi dada na Torá, a Bíblia, através de Moshe Rabbeinu, que é Moisés, o mestre Moisés. E aí, depois, essa explicação ela tomou proporções significativas de uma evolução de pensamento. E eu acho que essa revelação ela não se deu só para Moisés
ou só para os rabinos gregos, rabinos judaicos, né, os rabinos da Torá, do Talmud, ou só para os sábios da Índia. Não, é verdade. Eu vou muito dentro da teoria do Carl Jung, né? O famoso psicólogo, psicanalista Carl Jung, que era suíço, né? Onde ele fala muito sobre uma revelação, um blossom, né, divino, uma fagulha divina que cai sobre a mente de vários seres humanos, em épocas diferentes ou na mesma época em civilizações diferentes. Isso pode acontecer, né? Seria um inconsciente coletivo. Os indianos estudam muito isso. Se você já teve a oportunidade de ler um pouco do Bhagavad Gita ou o Mahabharata, que são livros da literatura védica, de que o conhecimento, ele na verdade, quando alguém brota com uma ideia, né, começando o Anaxágoras, lá no, né, alguém talvez lá na Grécia ou no Egito Antigo, junto com Anaxágoras, talvez tivesse tido a mesma concepção. Então, é mais ou menos por aí. Para não fugir do tema, vamos explicar um pouco mais sobre essa questão da panspermia. Então, a panspermia, ela viajaria num meteoro, né? E na crosta desse meteoro, você teria os elementos da tabela periódica, né? Os elementos químicos da tabela periódica, de alguma forma, talvez colocados ali por seres da exobiologia, seres extraterrestres, de vidas externas, né? Como diz C.S.I., né? A verdade está lá fora. Não é isso? O próprio Jesus falou, na casa de meu pai há muitas moradas, e os evangélicos não querem entender isso, protestantes, católicos, né? Não querem acordar para essa questão que o universo está povoado de vida, e que a vida que aqui existe originou-se de lá, e não daqui de dentro, né? Então, e esse universo era uma grande bagunça, ele é uma desorganização tremenda. Ele, de acordo com os físicos, a física, eu não estou falando de teoria, eu estou falando de comprovação física. A física diz que o universo caminha de níveis organizados para cada vez mais desorganizados. E assim caminha o universo. Então, essa bagunça cósmica, dentro dessa bagunça cósmica, né, vamos dizer assim, o meteoro viajou há milhões de anos, caiu aqui no planeta, né, e a Terra era sem forma e vazia, como dizem em Bereshit, em Gênesis, né, e deve ter caído no oceanos. Aliás, eu vou até tirar essa questão dos oceanos, porque talvez a vida, os oceanos viajaram para cá nessas crostas de meteoros, talvez fragmentos, né, elementos do hidrogênio, não, caíram na Terra, e a Terra era sem forma e vazia, e ela foi tomando contornos, né, e aí encheu-se os oceanos de água, né, como diz a Bíblia que o Ruach, ou o Espírito, né, de Deus, pairava sobre a face das águas. Então significa que a inteligência de Deus, a sabedoria de Deus, pairava sobre a face das águas. Então aquilo ali foi construído por um arquiteto, né, que era chamado pelos hebreus de Elohim. Elohim são as potências celestiais, né, que construíram isso aqui, os engenheiros celestiais que construíram isso aqui com autorização de Deus, que é o chefe, né, que manda em tudo, e nós não acreditamos num único Deus, mas que o fato de acreditarmos num único Deus não significa que o próprio Deus tenha vindo aqui construir isso aqui, mas ele tenha permitido que seus seres mais evoluídos, que os hebreus chamavam de malak, né, que é mensageiros, e que nós chamamos de anjo na cultura protestante, católica, e os mais esotéricos chamam de extraterrestres, e por aí vai. Então, esses elementos caíram na Terra, né, caíram na Terra e formaram um planeta tal qual nós conhecemos. Então, essa semana veio uma polêmica aí do Japão, de Hokkaido, né, na Universidade de Hokkaido, no Japão, em que eles estão contestando. Né, eu achei muito presunçoso da parte do japonês, embora eu reconheça a inteligência
deles como um povo extremamente organizado, inteligente, uma civilização muito, muito sábia, né? O japonês, com o budismo, né? Com a sua filosofia oriental, mas aí eu acho que eles erram gravemente em dizer que a Terra viajou, que não houve essa viagem, né? É o que eu queria dizer, da panspermia dirigida, mas que houve um aquecimento de massas intergalácticas e que criaram a Terra. É uma explicação que eu ainda não li muito sobre o assunto, eu li superficialmente uma matéria em inglês no Oxford Journals, né, que é o periódico, o jornal da Inglaterra, né, com assuntos científicos, e daí eu li isso lá e isso me chamou muito a atenção. Mas, como eu disse, o universo ele é uma grande ele é uma grande bagunça cósmica, né? Ele é muito difícil de você colocar os pingos nos is e organizar o universo. Só Deus sabe como fazer isso. E nesse período viajou um meteoro que trouxe a vida de um outro ponto de referência, outro ponto do universo, digamos de um ponto X para o ponto Y. O ponto Y seria a Terra, né? E eu acredito nisso, nessa possibilidade. E esse vídeo vai ser chamado de panspermia dirigida, né? O que é a panspermia dirigida? Então, panspermia dirigida, para quem não sabe, é isso, né? Surgiu com seus pilares, com as primeiras ideias de Anaxágoras, no século V a.C., e aí, já milhares de anos depois, isso foi corroborado, ratificado, digamos assim, com adendo de um termo, que é o termo dirigido, né, direcionado. A panspermia, pan total, ok? E esperma, que quer dizer semente. Então a semente total, a totalidade da semente, que foi dirigida, direcionada de um outro mundo. E por que não conjecturarmos, né, não custa nada, em dizer que foi uma autorização divina de Deus para que os extraterrestres mais evoluídos, os irmãos da galáxia, né, mais evoluídos, tenham enviado esse meteoro para a Terra, trazendo, enfim, a vida para cá. Então isso é uma conjectura, claro, né, mas eu acho que pode fazer sentido. E eu fico ainda com a ideia do Anaxágoras e com a ideia do Thomas von Hofer, né, se não me engano ele é holandês ou alemão, não sei, de 1872, era vitoriana aproximadamente. Então aí eu fico com provavelmente com essa ideia de que o universo surgiu a partir de uma viagem através da galáxia, né? Através da galáxia. Bom, gente, esse é mais um vídeo que nós estamos fazendo no canal. Não deixe de apreciar os nossos vídeos, dê like, curta, compartilhe, por gentileza. E não esqueça de comprar o meu livro Conspiração Alien, o Governo das Sombras, que a gente vai continuar falando. No vídeo passado, que eu fiz essa semana, eu falo sobre... a gente fala um pouco sobre um caso ufológico, que é o caso Baipendi, que aconteceu com o senhor Arlindo, né? Arlindo Gabriel, lá em meados dos anos 70. E depois eu falo sobre o meu livro, né, em seguida, e concluo aquele vídeo. Agora estou fazendo mais esse, com 21 minutos de duração, ok? 18 minutos de duração aproximadamente. E eu espero que vocês tenham gostado e aguardem os próximos aí, se Deus quiser. Nós estaremos de volta nesse mesmo bate-canal, mesmo bate-horário, com esse mesmo Batman, depois da macarronada, é óbvio. Isso aqui é o Adam West, né? O Sr. Wayne, depois da macarronada, como vocês podem ver. Beleza, pessoal? Um abraço.